Apresentação, então, do nosso terceiro seminário, grupo G, apresentando, e vai ser debatido pelo grupo F. Ok, vamos lá. 15 minutos? Fica à vontade. Boa tarde, gente. Eu sou a Tássila e eu vou iniciar o nosso trabalho. O nosso tema foi segurança alimentar e seus desdobramentos, e para fazer ele, nós lemos os capítulos 2 e 3 do livro Comércio da Fome, sendo eles a segurança alimentar e a liberalização do comércio. Aqui temos alguns tópicos que serão abordados de acordo com a nossa apresentação. Primeiramente, é preciso deixar claro que o conceito de alimento vai além da questão nutricional e também é mais que uma mercadoria, né? Esse aborda aspectos que envolvem o prazer, a saúde, evitando doenças, por exemplo, a cultura com seus pratos típicos regionais e a religião. Então, esse contexto vai se relacionar com a segurança alimentar, que é definida pela Declaração de Roma sobre Segurança Alimentar Mundial, como alimento disponível a todo momento, a qual todas as pessoas têm acesso adequado em termos nutricionais e aceitável em cada contexto cultural. Sendo assim, nós podemos perceber que essa declaração ela visa atingir a segurança alimentar para todos, de modo que a fome seja extinta ou pelo menos minimizada. Mas, mesmo havendo uma diminuição considerável da fome, essa meta não é fácil de ser alcançada, por motivos diversos e alguns serão abordados nessa apresentação. Então, também temos o termo insegurança alimentar, que, ao contrário da segurança alimentar, pontua justamente o grupo de pessoas que possuem dificuldades para acessar os alimentos disponíveis e escassos, de modo que essas pessoas elas sofrem, né, por desnutrição, enfermidades e podem vir a óbito. E a falta de segurança alimentar, como muitos podem pensar, ela não é causada pela baixa produção agrícola ou industrial, mas sim por fatores como a pobreza, que é um dos principais motivos em que as pessoas não têm o dinheiro suficiente para plantar, muito menos para comprar seu próprio alimento, e desse modo a pobreza se faz presente na vida de pequenos agricultores, por exemplo, que não possuem dinheiro e recursos suficientes para produzir, como terra, crédito, mercado, mostrando a existência da desigualdade nesse meio. E somando-se a essa insegurança, podemos também analisar o aquecimento global como um fator intensificador. Um resultado do estudo sobre esse impacto ambiental mostrou que essa mudança climática pode ocasionar graves secas em parte da África até 2050. Então, assim, vai gerar a queda da capacidade de plantio, de colheita também dessas áreas e, consequentemente, o número de pessoas no nível de fome vai aumentar. Outra questão também pode ser a turbulência financeira da Ásia, que levou muitos a perderem seus empregos, voltarem para o meio rural e ainda terem que lidar com o aumento dos preços dos alimentos, insumos agrícolas. Também temos aí os conflitos, as guerras, elas gastam uma quantia alta de dinheiro que poderia estar sendo investido em outras atividades. Para finalizar, foram apresentados dados pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que mostram que de 1990 a 1992, a quantidade de pessoas que passavam fome nos países subdesenvolvidos diminuiu em 40 milhões, e a subnutrição também caiu em 37 países. Essas informações elas trouxeram, né, esperança para a cúpula, mas o número de indivíduos com fome nos países subdesenvolvidos ainda era muito alto, aproximadamente 790 milhões. Essas informações nós tiramos do texto, mas os dados eles vão sendo
alterados, né, de acordo com o tempo, também com o contexto atual, o Covid, é um agravante para essa situação. Então, os problemas relacionados à fome e à insegurança alimentar, elas possuem dimensões globais e tendem a intensificar se caso não seja tomado medidas imediatas para sua erradicação. Agora iniciaremos uma discussão sobre a liberalização do comércio e como ela impacta na segurança alimentar. O comércio de alimentos teve início com a impossibilidade de alguns países de produzir certos gêneros alimentícios, devido principalmente ao seu clima. Assim, esse comércio começou a crescer e ganhar força em todo o mundo, ajudando países a reduzirem sua pobreza e subnutrição, como a China e a Coreia do Sul, e outros do leste da Ásia. O comércio também contribuiu para a diversificação de alimentos nos diferentes países. Entretanto, ainda que esse tipo de comércio tenha sido importante para a redução da insegurança alimentar no planeta, ele também pode ser classificado como um fator intensificador da fome em certos locais. O exemplo disso foi na Irlanda, entre 1846 e 1847, em que a fome era devastadora, e ao mesmo tempo grandes proprietários de terra exportavam alimento para a Grã-Bretanha. Contudo, apesar desse fato, a Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas sempre posicionou a favor, dizendo que, sem comércio, os países teriam de contar apenas com a sua própria produção. As receitas totais seriam muito menores, a escolha de alimentos muito mais limitada e a fome aumentaria. Logo percebe-se que essa relação entre comércio e segurança alimentar é delicada e controversa. É evidente que um país que incrementa seus lucros com o comércio tem o potencial de combater a pobreza, uma vez que possui mais recursos. No entanto, nem sempre esse mercado atua em termos justos, e além disso, a liberalização comercial parece atingir os pobres e prejudicar ainda mais a contribuição do comércio para a segurança alimentar. Observa-se, então, a criação do Acordo sobre a Agricultura, no qual os países envolvidos se comprometeram a reduzir as tarifas sobre alimentos importados em 36% ao longo de 6 anos, desde o ano de 1995, e os países em desenvolvimento a reduzir em 24% em 10 anos. Eles também deveriam cortar subsídios à exportação. Ademais, o acordo estabelece que os países não poderiam aumentar sua proteção ao setor agrícola acima do nível que já existia em 1993. Como consequência, pôde ser notado que a liberalização do comércio trouxe um grande surto de importações para os países em desenvolvimento, expulsando milhões de trabalhadores rurais e concentrando a propriedade de terra. Isso explicita a improbabilidade de esse modelo de negócios contribuir para uma economia forte, bem como para a segurança alimentar. Um dos discursos mais fortes a favor da liberalização do comércio é que ela favorece o crescimento econômico. David Nelson Smith, ex-vice-presidente da Cargill, afirmava que existe uma correlação direta entre crescimento econômico e abertura comercial. A autossuficiência não dá certo. O isolamento tem causado crises de fome. Além disso, outro argumento utilizado é o de que a liberalização pode gerar oportunidades de melhor acesso aos mercados, maiores ganhos com a exportação em países em desenvolvimento, e assim eles poderão alimentar sua população faminta. Esses defensores admitem ainda que, mesmo que alguns empregos sejam perdidos ao longo do processo, o mundo como um todo está ganhando. Entretanto, essa crença pode ser refutada com o pensamento da defensora da agricultura, Vandana Shiva, através da sua afirmação. Diziam que vendendo flores poderíamos comprar uma quantidade de comida maior do que a que colheríamos em nossas plantações. Mas vendendo flores, se acaba com a nossa segurança alimentar, porque só conseguimos comprar uma quarta parte do alimento que deixamos de produzir. Nesse sentido, podemos afirmar que os argumentos a favor do livre comércio, embora atraentes, são bastante falhos, especialmente no mundo globalizado atual, dominado por conglomerados transnacionais. Ainda que ao longo da história esse livre comércio tenha melhorado os níveis de vida de diversas pessoas, isso não aconteceu com a maioria da população, principalmente os mais pobres. Dessa forma, percebe-se que nas trocas entre países ricos, que vendiam produtos industrializados, e menos desenvolvidos, que exportavam produtos primários, os ricos acabam lucrando muito mais. Com isso, vemos que o crescimento econômico não é o único ponto a ser considerado quando vamos analisar o comércio. Também é preciso observar quem será beneficiado, se ele será sustentável e se ele criará as bases para a segurança alimentar. Assim, podemos concluir que eliminar a fome é essencial e imprescindível para a construção de uma sociedade que preze pelos direitos de todos. Contudo, isso não será alcançado se os governos não colocarem a segurança alimentar como essencial nas negociações e nos acordos sobre o comércio internacional. O mundo precisa de um sistema comercial que mantenha um equilíbrio com os interesses da produção interna de alimentos, não prejudicando os mais pobres e promovendo a segurança alimentar nos países. Quando relacionamos a questão da segurança alimentar com a agricultura, nós precisamos ter em mente que a produção agrícola seria capaz de garantir a segurança alimentar de todos, se a produção fosse distribuída de forma igualitária.
Já foi visto que a problemática da fome e da insegurança alimentar não está relacionada com a falta de alimentos. Porém, é visto que hoje em dia tudo aquilo que é cultivado é destinado apenas para aqueles que possam comprar esses alimentos, excluindo as pessoas mais pobres e as colocando em uma situação de insegurança alimentar. Muitas das vezes, esses pequenos agricultores, eles estão nessa situação de não conseguir comprar os alimentos devido à baixa produção e, consequentemente, eles não conseguem alimentar suas famílias e eles entram nessa. Isso acontece devido a alguns motivos, como a falta de acesso às tecnologias ou métodos que poderiam aumentar essa produção, fazendo com que não haja lucro nem alimento para os agricultores e seus familiares. Existem também outros pontos que poderiam afetar a segurança alimentar desses agricultores. A qualidade do solo, o clima ou até mesmo o manejo adequado daquela terra pode ou não favorecer essa produção. Por exemplo, nas épocas de climas mais extremos, quando as plantações não resistem, elas levam os pequenos agricultores a uma situação de insegurança alimentar, porque tem a falta de alimento e também a falta de lucro. Outro ponto importante a ser citado é a escassez de água, que ela acarreta na escassez de alimentos. E para os pequenos agricultores, que eles não têm uns equipamentos de irrigação ou outras fontes de água, eles dependem unicamente das chuvas para irrigar suas plantações. Então, se houver um tempo de seca, vai inviabilizar a possibilidade de ter mais de uma safra por ano. E assim, eles vão precisar contar com culturas de alimentos menos nutritivas que suportem a essas condições de seca. A perda de diversidade dos ambientes, devido à interferência e à ação humana, faz com que todos os seres humanos dependam de um pequeno número de culturas muito menor a serem plantadas, porque muitas espécies vegetais elas estão sendo extintas devido a essa ação e toda essa ação humana que está afetando os solos. Esse ponto é algo negativo não apenas aos agricultores, como eu falei, só que como eles dependem inteiramente da sua produção para garantir seu sustento, a pouca variedade de alimentos produzida no local afetará a forma que essas pessoas se alimentam diretamente. Em resumo, a gente pode perceber que existem formas para poder remanejar as situações que os agricultores se encontram. Só que para que isso aconteça, para que os agricultores saiam dessa situação de possível insegurança alimentar, é preciso que os governos eles priorizem o enfrentamento desses problemas por meio de um apoio financeiro e social. Só que é visto hoje em dia que isso não acontece, que eles priorizam o lucro e não se importam com a qualidade de vida de muitos agricultores. Então, uma forma possível que o governo poderia oferecer de apoio seria a produção e a conservação das sementes de variedades crioulas, porque essas sementes garantem a variabilidade alimentar dessas pessoas. O governo também pode favorecer o apoio e o consumo das plantas alimentícias não convencionais, que são as PANCs. Elas podem ser cultivadas ao redor das plantações de monocultura, que geram lucro àqueles agricultores. E essas PANCs vão garantir também uma variedade de alimentos e vão fazer com que essas pessoas não passem por essas situações de insegurança alimentar. Então, através dessas e outras ações, é possível garantir uma alimentação de qualidade a esse grupo de pessoas. Nós agradecemos a atenção de vocês, muito obrigada, e é isso! Beleza, grupo? Parabéns. Palmas virtuais. Muito obrigado. Confesso que esse recurso aí do vídeo me enganou bem, porque eu fiquei esperando você passar o vídeo até a hora que mudou para a fala do outro, eu estava ainda só desconfiando. Mas legal, ficou no tempo certinho. Bom, fiz anotações aqui, mas eu vou deixar o grupo debatedor já tomar a palavra. Então, por favor, aí, grupo F, fique à vontade. 10 minutinhos aí. Professor, vou só compartilhar uma imagem aqui. À vontade.
Tá aparecendo aí certinho? Se alguém puder Para me mim, falar. sim. Tá, né? Sim, tá. Então, o tema das meninas acaba até ligando, das meninas e do Arthur, né? Tem ele também no grupo. Acaba sendo um ponto para a gente ligar a nossa apresentação quando a gente falou de Josué de Castro, né? Do livro dele. E aí a gente até colocou aqui uma frase que era bem, assim, impactante no nosso trabalho, que é aquela que falava que o que falta é a vontade política para mobilizar recursos a favor dos que têm fome. Porque, na verdade, a segurança alimentar, ela gira realmente em torno dessa falta de vontade política, né? Uma vez que a segurança alimentar o alimento, ele precisa ter qualidades nutricionais, né? Quantidade, variedade. E aí, esse alimento tem que ser disponível, né? Em todo momento a todas as pessoas. E elas têm que ter acesso a ele. Então, assim, a gente deseja a segurança alimentar, mas é difícil ter essa segurança alimentar, né? Principalmente olhando para esse contexto de fome, né? Que muitas pessoas se enquadram. Inclusive, na nossa apresentação, a gente chegou até a citar, né? Que a gente tem condições de alimentar essas pessoas, mas elas acabam não tendo acesso a esse alimento. Por quê? Por causa dessa cultura toda do lucro, né, de se vender aquilo que dá lucro, pensar em produzir o que se exporta e não lembrar não é nem lembrar, né, mas é porque não é interessante produzir para o seu próprio país se alimentar. Então, acaba dando prioridade para aquilo que está relacionado ao capital. E aí a gente acaba entrando nesse contexto de insegurança alimentar, que surge por muitas razões, mas que o principal delas é a pobreza, né? As pessoas passam fome porque elas não conseguem plantar ou comprar um alimento que precisam, elas não têm dinheiro para exercer uma demanda efetiva no Mercado Livre. Então, assim, eles precisam comprar comida para sobreviver, mas a pobreza faz com que não tenha o poder aquisitivo para comprar o alimento disponível. E então é um problema muito maior aí, né? Então a gente precisa resolver essa questão da fome, de erradicar a fome, não só diminuir a quantidade de pessoas que passam fome, mas chegar num ponto no qual não se tenham mais pessoas, né, que estejam nessa situação de não conseguir ter acesso ao mínimo para sobreviver. Até porque a falta do alimento, né, ele é a causa da maioria das doenças mortais. E aí, associado à segurança alimentar, a gente tem a soberania alimentar, né, que pode ser definida também como direito, né, de países e comunidades a determinarem a produção, distribuição, consumo de alimentos de acordo com suas preferências e tradições culturais. E aí o conceito de soberania alimentar, ele dá menos importância ao comércio. Então, a gente volta nessa questão da política, né? De como a política impacta nessa segurança alimentar, de como a gente precisa do apoio dos governantes, da criação de políticas públicas para poder vencer esse problema da fome. Até porque o alimento, né, ele é reconhecido pela Carta das Nações Unidas como um direito humano. Então, a gente até focou aqui, né, centralizou bem a insegurança alimentar, porque, na verdade, a gente busca a segurança, mas a gente vive uma insegurança alimentar. A Camila vai até contextualizar aí, falando da globalização. Então, quando eu comecei a ler o 3º capítulo, né, sobre a liberalização do comércio, a frase de início é da Vandana Shiva, que fala: a globalização dos mercados de alimentos é uma estratégia atual para gerar fome. E quando eu li o capítulo, e até com essa frase mesmo, me veio à mente a teoria de Milton Santos sobre a globalização perversa. Porque ele fala que existem 3 tipos de globalização. A globalização como uma fábula, a globalização como perversidade e a globalização que a gente pode ser. E a primeira globalização, que é como a fábula,
ele classifica, né, como a idealizada, a que as pessoas desejariam viver, que os governantes, principalmente dos países desenvolvidos, tentam vender essa ideia de que o capitalismo, a exportação, o comércio livre, isso vai favorecer a sua economia. Então, se o seu país tem fome, bom, é melhor produzir mais alimentos, ou se não, é melhor ter esse livre comércio, porque ele vai favorecer o mercado e isso vai favorecer economicamente as pessoas para que elas compram alimentos. E o Milton Santos faz essa globalização perversa, que é o quê? A globalização como realmente ela é, que é, na verdade, como que desconsidera os problemas sociais, os problemas econômicos e os problemas culturais, como se o ideal fosse fácil para aqueles que estão distantes, esquecendo que os problemas do país estão muito mais enraizados a questões sociais e culturais e econômicos que essa idealização, ou essa fábula, com essa fábula, né, da globalização, se perde no meio. Então, os mais pobres, nessa luta pela sobrevivência, a fome é resultante desses processos de exclusão, de marginalização dessas pessoas. E aí, o problema é que não é produzir, o problema está muito além do que é comercializado, que a fome é uma estratégia comercial, né, e política. Então, o problema não é produzir mais, o problema está muito mais enraigado e ela resulta de toda uma exclusão social e econômica dos mais desfavorecidos. E, como a Camila mesmo disse, não é interessante investir no comércio interno. Então, é mais interessante investir no agroexportador do que os produtores pequenos, a produção familiar. Então, com esse tema, principalmente depois dessa abertura desse capítulo com a Vandana Shiva, me chamou muita atenção essa questão da globalização, porque idealiza-se esse livre comércio como a solução de um problema muito mais estrutural e enraizado na sociedade. E até agora a Bruna vai fazer um contexto brasileiro e ela vai falar um pouco sobre a histórica forma do Brasil de lidar com a fome. E a gente até citou logo no início Carolina Maria de Jesus, e para quem não conhece, ela é escritora do livro Quarto de Despejo, e ela faz várias reflexões. Ela é uma moradora periférica, e ela na década de 60 faz observações vivas e reais do que é passar pela fome. E uma frase muito marcante que ela tem nos seus manuscritos é essa que está aí na tela. Não sei se vai conseguir para ler, mas eu vou falar aqui. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Então, a Bruna vai dar início a esse contexto brasileiro, marcado principalmente pela exclusão e negligência governamental. Então, como as meninas já citaram, e até o grupo que apresentou citou mesmo, né, a fome é um problema fundamentalmente econômico, não tem tanto a ver com a produção, porque o Brasil produz alimento suficiente para alimentar talvez até mais do que a própria população brasileira. Mas a realidade é bem diferente do que a gente espera, né? A partir de 2003, no governo Lula, o Brasil começou diversos programas de combate à fome, como o Fome Zero, o Bolsa Família e o PNAE, que alguns deles estão com a gente até hoje. Como resultado desses programas, muitos anos, né? Em 2014, o Brasil conseguiu sair do mapa da fome. Esse mapa da fome, proposto pela FAO,
considera países, entram, né, os países no mapa da fome quando a população passa de 5%, né? Ou seja, quando 5% da população ou mais estão ingerindo menos calorias do que deveriam na sua alimentação diária. Mas, apesar de ser uma grande conquista, né, a primeira grande conquista no combate à fome do Brasil, a gente precisa pensar além desse dado, além dessa saída do mapa da fome. Um dado de insegurança alimentar, como está proposto aí para a gente, é muito mais abrangente do que somente o dado de não ingerir as calorias necessárias, né? Esse dado de insegurança alimentar, ele tem a ver com a percepção e a experiência com a fome. Então, ele vai bem além do que o que foi proposto pelo mapa da fome do Brasil, né? Pelo mapa da fome da FAO. Essa insegurança alimentar, ela é medida entre leve, moderado e grave, e atualmente, né, em 2020, o último dado que a gente teve era de que 9% da população estava em insegurança alimentar grave. Isso foi um grande regresso, né? Apesar da gente não estar no mapa da fome, porque ainda não foi lançado um novo mapa, que com certeza quando o próximo mapa da fome for colocado, nós estaremos nele novamente. Foi um grande regresso, porque a gente voltou a patamares de fome próximos ao de 2004, quando começaram os programas de combate à fome. O Matheus vai falar um pouquinho mais para a gente do contexto atual agora no governo Bolsonaro e como que está sendo esse combate à fome. Então, eu queria complementar o assunto com alguns dados falando um pouco sobre a perspectiva atual da insegurança alimentar no Brasil. Segundo os dados da OMS e da ONU, a insegurança alimentar quase dobrou entre 2018 e 2020, com o governo Bolsonaro. Para ser um pouquinho mais preciso, entre 2018 e 2020, a fome atingiu 7,5 milhões de brasileiros. Já entre 2014 e 2016, esse número foi de 3,9 milhões. E isso só reforça a ineficiência das políticas públicas, né? Que tem se demonstrado insuficiente nos últimos anos. Além disso, as políticas somadas com a pandemia do Covid-19 agravaram ainda mais a situação. E a gente pode perceber isso com o aumento dos preços dos alimentos, como é o caso da carne, do arroz e do feijão. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre as medidas do atual governo para conter o aumento da fome, né? E cheguei à conclusão que essa não é uma prioridade do nosso presidente. Mesmo com a implantação do auxílio emergencial, não foi o suficiente para conter esse avanço. E com isso a gente pode meio que concluir que o cenário brasileiro se encontra em uma situação bastante delicada e a perspectiva é que a taxa da insegurança alimentar e de casos relacionados à fome só aumenta com o passar do tempo. Beleza. Grupo debatedor, algo mais? Acho que não, professor. Tudo bem. Eu também acho que, professor, hoje até não deu para ligar a câmera, não, porque meu computador ele tem vida própria e quando ele quer a câmera não funciona, sabe? Mas acho que a gente tentou ir abordar, né, os pontos principais e a crítica principal aqui é toda essa questão que a gente sempre gira e cai de novo na questão da dificuldade de se ter políticas públicas que apoiam, né, atividades que vão contribuir para que a gente evolua na segurança alimentar, na soberania alimentar, para que a gente não tenha mais pessoas que estejam em situações de fome, de falta de acesso, porque, igual foi colocado aqui diversas vezes, todo esse processo de industrialização foi importante em questões de economia, mas as consequências também que foram geradas do lado negativo são muito fortes, né? Então, essas pessoas foram retiradas de onde elas moravam, de onde elas tinham terra para poder plantar, produzir, foram colocadas à margem, elas não conseguem mais produzir, mas também não conseguem ter renda para poder comprar o alimento,
né? A gente produz alimento, o problema não é produção, porque são produzidos uma quantidade enorme de alimento, mas alimento no qual as pessoas não conseguem ter acesso, não conseguem comprar. Então, a gente chega até a desperdiçar alimento, mas as pessoas não conseguem comer, né? E isso é extremamente triste. Ok. Eu não vou comentar aqui não por questão do tempo. Acho que o grupo debatedor também já explorou bastante. Mas acho que ficou claro que a fome não é um tema simples e nem efêmero, assim, né? Ele não é agudo nem efêmero, ele é crônico, estrutural. E nós estamos aqui falando de uma estrutura que não favorece a erradicação da fome. O pessoal fala aí da fome, da erradicação. Ela não vai ser erradicada assim de maneira tão simples, né? Ela é estrutural e nós temos uma estrutura, a nossa estrutura hegemônica, como o grupo aí bem lembrou, traduzido aí pelo Milton Santos, pela globalização perversa, é uma estrutura que gera fome, né? Em outras palavras, aqui é uma estrutura que gera fome. Desigualdades, concentração, má distribuição, logo fome. Pessoal, eu vou já passar para o próximo link, tá bom? Já deu aqui o sinal de 5 minutos, aí no próximo link nós já começamos com o próximo grupo, o próximo debate. Bora lá. Então, grupo B, já podem ir se preparando aí para a apresentação. Já tem alguém aí do grupo B? Oi, tem sim. Já pode começar. Beleza. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá bom? À vontade. Tá dando pra ver? Sim. Pode começar? Pode sim. Então, pessoal, o nosso grupo ele ficou com o livro Comércio da Fome e a gente vai apresentar relativo ao capítulo 6 e 7. Os integrantes estão aí inscritos no slide. Aí quem vai começar falando é o Murilo. Tá dando para ouvir normal? Tá. Tá, então vamos lá. Inicialmente, né, o capítulo apresenta essa fala aí do advogado e político americano, né, o Ralph Nader, que não há livre comércio no mundo, o que há é comércio gerido por grandes empresas. E é por meio dessa fala que todo o raciocínio do capítulo é construído. Antes de tudo, é introduzido o papel dessas transacionais, né, que são empresas de grande relevância no contexto tanto produtivo quanto comercial, e atuam sobre diferentes continentes e países. Para que elas participem, né, ativamente do mercado, especialmente alimentício, né, que é o tema central desse capítulo, essas grandes empresas precisam de um fornecimento contínuo e muito grande, né, abundante das commodities, né, os chamados também de produtos primários. E isso para que os preços, né, continuem baixos e fomente o mercado. Só que, por meio desse raciocínio, a gente pode fazer uma crítica, né, bem relevante, que é relacionada à maior estimulação para a agricultura de exportação, né, fazendo com que as culturas para a própria alimentação sejam desfavorecidas. E igual fala no texto, né, que 3/4 do comércio agrícola são voltados para a produção alimentícia. Então, esses problemas
gerados por essa falta de incentivo para a agricultura da alimentação são enormes. Outra coisa também é que, devido à dívida externa, esses países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, são incentivados a produzir e vender mais ainda essas commodities, né, fazendo com que tenha uma superprodução. Essa superprodução, por sua vez, provoca uma redução, né, dos preços desses produtos no mercado, diminui, consequentemente, né, a lucratividade desses próprios países e diminui também a remuneração dos agricultores, dos próprios agricultores, e contribui significativamente no agravamento da pobreza, né? Pode passar o slide. Agora, falando sobre o poder empresarial, esse enorme poder, né, das transnacionais faz com que elas sejam capazes de tomar posse, né, das terras que pertencem aos pequenos agricultores. E aí, essas pequenas propriedades agrícolas são forçadas a produzirem com enfoque justamente para exportação, né, que eu já havia mencionado. E isso ameaça as economias rurais, as comunidades agrícolas e também os povos indígenas. E aí a gente pode valorizar, né, aquelas ações como a demarcação de terras proporcionada pelo FUNAI e também aquelas medidas de proteção do povo indígena pelo Estatuto do Índio. Devido a essa grande necessidade, né, de produzir em larga escala, os métodos de cultivo que sempre, né, envolvem as monoculturas e o uso de transgênicos, e também outros métodos, né, que põem sempre em primeiro plano a produtividade, eles provocam uma falta de incentivo aos produtores locais, e isso ameaça a segurança alimentar e também a autossuficiência desses produtores, fazendo com que a saída, a migração, né, do campo para as cidades ocorra de forma mais frequente. Em seguida, né, o capítulo fala sobre uma empresa, a empresa Cargill, que é uma empresa produtora de alimentos, e usa ela como um exemplo para afirmar que as atividades, né, afetam diretamente a segurança alimentar, porque o crescimento e o sustento dessas grandes empresas ocorre justamente pela ocupação e a expulsão dos camponeses das suas próprias terras, né, porque dependem desses recursos naturais. Esse enfraquecimento, né, da autossuficiência dos pequenos produtores que eu falei é muito ameaçadora para as empresas como, por exemplo, a Cargill, porque tira dessas transacionais a capacidade de controlar as etapas da cadeia alimentar, né, e aí faz com que aquelas leis ambientais ou de direitos humanos não interfiram significativamente nas ações dessas empresas. Mas ao final do capítulo, falado que o desenvolvimento do mercado internacional é justamente pautado na promoção da monocultura e da uniformidade genética, né, que intensificam o uso dos solos, diminuem a diversidade das espécies a serem cultivadas, promovem uma maior vulnerabilidade a pragas e doenças e afetam também diretamente a saúde humana, né, justamente por aumentar, né, o uso de insumos químicos. E também diminuem o incentivo dos pequenos produtores, como já falei. E isso impossibilita, né, o estoque e a venda das sementes, que é um fator muito destacado nesse capítulo, como é o caso daquele intercâmbio de sementes crioulas, né, que a gente viu anteriormente. E aí esse controle das transacionais é configurado como um monopólio e usa estratégias a produção, né, de alimentos geneticamente modificados e também o sistema de patentes, que agora vai ser melhor explicado pela B. Então, agora falando sobre as patentes e os direitos de propriedade, basicamente tudo começou, né, nos anos 90, onde foi iniciada uma discussão a respeito do que seria feito sobre as espécies vegetais, né? E aí que ficou um impasse mesmo, um conflito entre as empresas transacionais e as não governamentais, que as transacionais queriam ter a patente, porque cada vez mais os recursos vegetais estão sendo mais valorizados, então é uma coisa que dá lucro, né? E as não governamentais não queriam, porque acontece que o seguinte, quando a patente fica para as transacionais, o lucro fica sobre a segurança alimentar. Então, os pequenos agricultores e as próprias pessoas mesmo seriam prejudicadas a respeito disso, né? E quando a gente fala a respeito dos agricultores que seriam prejudicados, é por conta dos altos impostos relativos à patente que uma transacional tem. Então, fica tudo muito mais caro, né? E aí entrou em conflito nessa época
a respeito da tradição sobre a propriedade intelectual mesmo, porque tradicionalmente, né, todo mundo poderia plantar, e aí ao longo dos anos, né, foi se passando como eram feitas as plantações, como eram executadas as coisas, para, tipo, do nada uma empresa pegar propriedade a respeito daquilo, né? Então foi uma confusão bem grande, tem até um exemplo da Índia, que gerou várias manifestações e tudo mais. E o que facilita, assim, na verdade, para as transnacionais conseguirem essa patente é porque a OMC está a favor e também, igual eu falei, a questão do lucro, né, que está envolvido nesse processo. Então, é vital para o funcionamento delas ter as patentes, né, o direito das patentes. E aí, surgiu nessa época o TRIPS, que é basicamente relacionado... Na verdade, assim, basicamente um acordo que protege o interesse das transnacionais. Então, tipo assim, ele tenta favorecer elas a respeito de conseguir a propriedade intelectual. E aí é um acordo mesmo, cheio de regras e padrões, e ele está diretamente relacionado com a segurança alimentar. Porque se a planta é patenteada, se a plantação é patenteada, dificulta o acesso dos agricultores e do público geral. E se os preços são maiores e se é mais difícil a plantação, indiretamente você está controlando, indiretamente e diretamente, na verdade, você está controlando a plantação das pessoas mais pobres, né? Então entra todo um problema relativo à segurança alimentar. E aí que... Também foi muito polêmico isso tudo, né? Porque, igual eu falei, desconsidera os anos de cruzamento das espécies realizadas pelos agricultores, né? A questão da tradição em si. Então, é bem polêmico mesmo. E no sentido, assim, também de ser polêmico, é porque meio que acontece a privatização, né? Igual eu falei, dos recursos. Então, tipo assim... Os anos de tradição foram meio que privatizados e ela infringe a CDB, que é a Convenção sobre a Diversidade Biológica, porque na CDB fala que todos os benefícios relativos aos recursos vegetais devem ser compartilhados em prol da segurança alimentar. E aí, a partir do momento que o TRIPS estimula a privatização, né, o direito à patente, meio que um contradiz o outro. E na rodada do Uruguai, não teve uma distinção mesmo a respeito se poderia ter esse tipo de exploração vegetal ou não. Então, ficou meio com uma brecha e aí surgiu isso. Enfim, é um assunto super polêmico, que teve várias reuniões a respeito disso para os países subdesenvolvidos e tal. E é isso. Ô, gente, rapidão que eu vou desligar meu áudio, porque senão fica muito ruim. Desculpa. Beleza. Bi, volta a apresentar aí. Ah, ainda continua aqui. Ah, tá. É porque pra mim tinha parado. Então, eu vou falar sobre a biopirataria. O autor, nesse capítulo, ele relata a exploração e a apropriação das grandes empresas dos países mais desenvolvidos que, por meio de departamentos universitários de pesquisa que elas financiam, elas extraem espécie dos países em desenvolvimento sem autorização e não dão recompensa nenhuma por isso. Um exemplo desse caso foi uma proteína doce vinda de uma planta do Gabão, que adoça 2.000 vezes mais que o açúcar, e ela foi patenteada por uma universidade norte-americana sem reconhecimento nenhum ao país de origem, no caso do Gabão. Outro ponto da biopirataria precisa ser discutido porque as patentes dessas empresas dos países mais desenvolvidos exploram os cultivos à custa dos agricultores pobres. Eles extraem, usam do trabalho mal pago, né, para essas pessoas que já não têm muita oportunidade, para poder falar assim, tô dando uma oportunidade, mas na verdade é um trabalho bem
bem injusto. Bi, pode passar, por favor? Aí, nesse capítulo chamado Roubando a Joia da Coroa, no caso, a joia da coroa é um arroz chamado basmati, que ele vem do sul da Ásia e ele tem um aroma específico, grãos compridos e finos e um sabor característico. O plantio desse arroz, ele ocupa quase 2 milhões de hectares na Índia e no Paquistão, juntos. E é uma prática milenar. As cruzações desse arroz vêm sendo feitas, né, pelos agricultores daquela região há centenas de anos. E ele tem um preço de mercado alto pela qualidade, tanto nos países quanto no exterior. E aí, o que aconteceu? Uma empresa texana chamada Ricetec veio e patenteou o arroz, que é originário do sul da Índia, do sul da Ásia, e usurpou o nome e capitalizou o trabalho e o talento dos agricultores que estão ali trabalhando há muitos anos, né? Bi, pode passar, por favor? E aí, nesse capítulo chamado O Futuro, o autor ele discute como que vai ser isso daqui para frente, né? E aí ele fala assim que os sistemas de cultivo intensivo e industrializado não são compatíveis com esses países que apresentam uma agricultura predominantemente de subsistência. Essas patentes cultivares prejudicam e tiram a liberdade dos agricultores, que é como a Bi falou. Tipo assim, no livro ele relata, tipo assim, a preocupação do agricultor. Tipo assim, que ele quer plantar uma coisa, mas ele vai ter que comprar algo na mão de outro. E isso, com os transgênicos se espalhando, as sementes transgênicas se espalhando, reduz as alternativas para a venda e plantio da semente crioula, que também fica dificultada a troca entre os agricultores. E ainda é abordado que, se o interesse mundial diminuir a fome, as regras dessas patentes devem ser mudadas para que esses pequenos agricultores sejam protegidos. Laura, pode falar. Laura. Só um minuto, pessoal. Acho que a Laura tá com problemas aqui. Oi, pessoal. Minha internet acabou de cair, não tô nem acreditando. Tranquilo. Mas eu vou falar aqui agora. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Agora sim. Então, a parte da obra que fala sobre os transgênicos deixa bem claro 3 pontos principais. O primeiro é que, de acordo com uma pesquisa feita pelo setor de pesquisa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção de transgênica por hectare não é mais produtiva do que um cultivo tradicional bem manejado. O segundo é que deixar nas mãos das transnacionais o poder sobre o fornecimento de sementes é extremamente perigoso para o estabelecimento da segurança alimentar e nutricional. Por quê? Porque você vai estar deixando na mão dessas poucas empresas, as 5 principais, eu deixei escritas aí no slide, um monopólio sobre o processo de produção de alimentos. E o terceiro ponto é que o grande objetivo desses conglomerados industriais
não é tipo ajudar o pequeno produtor ou acabar com a fome no mundo. É justamente lucrar cada vez mais. E pode passar o slide, fazendo favor? E assim, em decorrência dessa necessidade por lucro, são implantados alguns métodos para garantir o retorno financeiro da tecnologia investida no processo da transgenia das sementes. E dentre esses métodos utilizados, o nome dessa técnica, né, é tecnologia de restrição de uso genético. E a partir disso, pode acontecer de as sementes provenientes do replantio serem tornadas inférteis ou a inibição de características vantajosas para os produtores, ou até mesmo condicionar a produção à utilização de insumos químicos específicos. Então, assim, a obra deixa bem claro que a utilização de transgênicos ela vai limitar a autonomia do produtor. E também, assim, quando ele entra nessa lógica, fica bem claro que ele se torna refém dos produtos das transnacionais. Aí era isso, essa parte. Boa noite, gente. Aqui é o Guilherme. Boa noite, Pedro. E eu vou falar dos dois tópicos. Um é o protocolo e o outro é a conclusão. Sobre o protocolo, o autor faz uma referência, né, de um protocolo de biossegurança internacional em que os países assinaram no ano de 2000. E esse protocolo, ele dá, assim, autonomia aos países de proibir a importação dos organismos geneticamente modificados, e eles não precisam de nenhuma evidência científica ou qualquer restrição para isso. E esse protocolo foi muito importante porque ele foi meio que contra as inovações e as determinações da OMC. Ele preza mais pela precaução do que necessariamente pelo livre comércio e tudo mais. E pode passar o slide, por favor. E tem até uma fala aí que foi descrita no texto, né, que fala que foi muito importante esse reconhecimento para que não tenha, né, mais uma disseminação assim descontrolada desses organismos geneticamente modificados, mas ao mesmo tempo essa ação ela é apenas um meio termo, né, meio que paliativo, porque os países ainda continuam sem nenhuma restrição a irem para os países em desenvolvimento e instalar a sua tecnologia, as suas empresas, e isso faz com que os pequenos produtores continuem em situação de vulnerabilidade, né? Porque eles não conseguem competir, a concorrência é complicada, eles não são detentores do capital, né? Do grande capital, como foi citado anteriormente, né? Que essas grandes empresas elas têm realmente um monopólio mesmo. Pode passar, por favor. E, com isso, né, o autor faz uma conclusão no final do texto. Ele fala que ele também faz essa abordagem, né, que até o primeiro grupo que estava apresentando falou, que a quantidade de alimentos ele tem completamente para produzir para todo mundo, só que o problema é o acesso, o descaso também que o governo tem, e as pessoas precisam entender que os alimentos, eles precisam de uma variabilidade de produção, acabar com a monocultura. Pode passar, por favor, os slides? Isso. Além disso, entender que essas inovações, né, que estão vindo, como os dos organismos geneticamente modificados, eles têm que ter uma prioridade ali, antes de só o lucro, de facilitar, né, o acesso, porque a fome está muito grande e é preciso que chegue a todos esses alimentos. E, além disso, tem muitos estudos ainda que falam, né, dessa precaução que é preciso com os organismos geneticamente modificados, porque é muito recente, né, essa produção, esses estudos que ainda tem, então ainda não sabe a longo prazo, de fato, se vai ter algum prejuízo para a saúde e para o meio ambiente também. E, por fim, no último slide, pode passar, por favor,
ele também fala dessa questão da agroecologia, né, e de uma maior facilidade para que essas patentes sejam adquiridas, né, tanto por os pequenos produtores, e sem que haja burocracia e sem que favoreçam as grandes empresas. E então o autor fala que é muito importante que os pequenos produtores sejam atendidos pelo governo. E é isso. Beleza. Muito obrigado, grupo. Parabéns pela apresentação. Quero chamar, então... Muito obrigada, Pedro. Eu só queria pedir desculpa mais uma vez pela falha que a minha internet teve. Ela caiu no meio da apresentação. Acontece. Coisas super comuns do nosso modelo aí de ensino remoto. Super compreensível. Mas parabéns aí pela apresentação, pela explanada aí do texto, das palmas virtuais. Quero chamar o grupo H, é isso mesmo? Para vir debater. Boa noite, professor. Boa noite. Parabéns aí pro grupo pela apresentação, primeiramente. E para começar nosso debate aqui, eu gostaria de fazer um link entre o poder empresarial e a relação entre a concentração de riqueza e a fome. Para isso, eu trouxe alguns dados. Primeiro que, de acordo com a ONU, para acabar com a fome, a gente precisaria de 4 trilhões investidos de uma única vez em áreas rurais e urbanas e em proteção social. E as 2.000 pessoas mais ricas do mundo, elas têm 10 trilhões de dólares. Ou seja, elas conseguiriam acabar com a fome no mundo até 2,5 vezes. E por que elas não fazem isso? Justamente porque a fome gera lucro para elas. Ainda mais que essas pessoas são donas de grandes negócios, donas de grandes empresas, de grandes monopólios. De acordo com a ONU também, há quase 690 milhões de pessoas que passaram fome no ano passado, que representa um aumento de 10 milhões em relação a 2018. Enquanto isso, na pandemia, essas 2.000 pessoas mais ricas do mundo, ela bateu um recorde de lucro, que, igual eu falei, foi de 10 trilhões de dólares. Então, esses dados a gente pode concluir que os ricos só tendem a ficar cada vez mais ricos e os pobres só tendem a ficar cada vez mais pobres. E para a gente ter uma noção, mais ou menos, de quanto que é essa concentração de riqueza, eu trouxe 2 exemplos. O primeiro é o do bilionário Jeff Bezos, que, para quem não conhece, é o fundador e o CEO da Amazon. Só esse cara, uma única pessoa, supera a riqueza de 133 países. É isso mesmo, uma única pessoa. E agora imagina se o dinheiro que o Jeff Bezos tem, se fosse distribuído entre esses países. Será que realmente a gente ia ter tanta fome igual a gente tem hoje? Visto que esses países poderiam investir na sua economia, na sua educação, na distribuição de alimentos e dar recursos para as pessoas mais pobres saírem dessa condição. O segundo exemplo aqui é que é mais um dado, né? Que esses 2.000 indivíduos, no ano passado, eles detinham mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas, o que equivale a cerca de 60% da população mundial. Isso é um absurdo, né? E agora eu passo a palavra para a Camila. Oi, gente. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os 2 grupos. Os temas foram bem relacionados, né? A questão da fome, segurança alimentar. Então, esse debate acaba sendo mais uma complementação mesmo. Eu gostaria de dar um foco maior na questão do patenteamento, né, e nos alimentos geneticamente modificados, que assim como os meninos do grupo disseram, eles ameaçam a segurança alimentar. Tem um trecho no texto, né, que diz que se a comunidade internacional deseja atingir seu objetivo de reduzir a metade o número de pessoas com fome até 2015,
é melhor ela mudar as regras de patentes para proteger os agricultores de recursos escassos. Até porque uma empresa que controla as sementes também controla o abastecimento, né? Entretanto, como o Matheus diz, todo mundo disse também, né, junto com os dados da ONU, o número de pessoas com fome e subnutridas no mundo não para de crescer. Dá para destacar também, né, que a pandemia intensifica as vulnerabilidades alimentares e os alimentos geneticamente modificados, eles com certeza não são a solução para o problema estrutural, né, social, que é a fome, por diversos motivos. Que eu posso citar, né, que, assim como alguém do grupo falou, as culturas não são mais produtivas, né, se comparado soja convencional com soja transgênica. Eu vou até compartilhar a tela aqui. A gente tem essa imagem, vocês estão vendo? É possível dar um zoom nela? Ótimo, obrigado. Como a gente vê, né, é uma análise comparativa entre culturas de soja convencional e transgênica da safra do ano de 2006 e 2007, e a gente consegue ver claramente que a produtividade da soja convencional é maior do que a da soja transgênica. O preço é o mesmo, o custo operacional da soja convencional é mais barato do que da transgênica. Enfim, além disso, ambas utilizam, né, agrotóxicos, o que a gente sabe muito bem que é prejudicial para os produtores e para nós, consumidores. Então fica o questionamento, né? Será que esse método, né, esses alimentos geneticamente modificados, eles são mais baratos? Porque além, né, de ter que ficar comprando semente, ainda tem a questão do uso de agrotóxicos, que também não são baratos. A gente também não pode esquecer, né, da questão ambiental, que também é prejudicada. Não tem muito estudo a respeito deles, então a gente não conhece muito bem os efeitos que eles podem acarretar à saúde. Tem que lembrar também que ele não faz parte, né, do brasileiro ficar conferindo os produtos que consome, de onde que vem, e isso também é um fato muito importante. Questão da fiscalização também, né, muitas pessoas se preocupam sim, mas grande parte não se preocupa. E aí eu trouxe um relatório, né, que reforça o aumento da fome durante os anos. Insegurança alimentar, indicador. Aí a gente consegue ver aqui, na cor vermelha é grave e na cor amarela é moderada grave. A gente consegue ver. Vou pegar um exemplo, por exemplo, da África. 2018, 2020, era 55,5% moderada grave e 22,8% grave. Se a gente voltar para o ano de 2014 e 2016, a gente vê que era 48,8% moderada grave e 18,6% grave, a insegurança alimentar. Ou seja, os anos foram passando e foi apenas aumentando. Isso em todos. Clicando aqui também em cima, a gente consegue ver com detalhes a quantidade em cada um desses países. Ou seja, não é com a alta produção de transgênicos ou com o uso de agrotóxicos, enfim, que irá se resolver o problema da fome, né? E só para encerrar minha fala, eu gostaria de pontuar também que tem a questão dos alimentos nutritivos, né, possuírem um alto custo e serem pouco acessíveis. Então, tem vários pontos, né, que a gente poderia ficar discutindo aqui, que já foi discutido a respeito da fome. Agora eu passo minha fala para a Cecília. Então, gente, boa noite.
Pegando aí o gancho da Camila, sobre os transgênicos, estava dando uma aprofundada, uma pesquisada, e eu encontrei no site do Senado Federal, né, e no canal deles, e eu vi isso sobre um projeto de lei desde 2015 aí que estava sendo averiguado, que põe fim àquele símbolo T, sabe, sobre o triângulo amarelo, que mostra que aquele alimento ele é transgênico, né? Então, o T ele passaria a ser substituído só por uma mensagem ali, escrita no pé da embalagem, no final, né? Geralmente bem pequena, ou então ali atrás, no verso, junto com a composição do alimento, né? Mostrando que era transgênico somente no caso aí, se o alimento tivesse em menos de 1% aí da sua composição de ingredientes transgênicos, né? Então, o T, ele passaria a ser obrigatório só se os transgênicos corresponderem a mais de 1% do produto final. Então, por exemplo, se tem um óleo ali que ele foi feito com sementes transgênicas, mas aí depois do processamento, o laboratório detecta que menos de 1% do DNA é transgênico, esse óleo ele pode ir para as prateleiras do supermercado como um produto que é composto de grãos comuns, né? O que é um absurdo, porque o consumidor ele tem assim, o direito de saber o que ele vai estar ingerindo, né? Então, a gente pode estar ali comprando algo sem saber que é transgênico, só porque só porque foi comprovado no processo final que menos de 1% ali não tem transgênico, né? O que está sendo emitida uma informação super importante, porque é essencial a gente saber não só o processo final, mas também detalhes ali para aquela matéria-prima, né? Então, assim, essa eliminação ali do T dificulta bastante a identificação pelo consumidor, porque de cara a gente já vê que é transgênico, já mostra ali na frente, já chama atenção, a gente já vê que é um sinal de alerta, né? Às vezes até para quem é analfabeto, alguma criança já consegue captar que é algo ali para alertar, né? Que aí já dá a ideia de uma noção sim, de perigo, né? No caso aí de ser transgênico. Porque, igual a Camila comentou, então a gente não tem mesmo a frequência de estar lendo o rótulo dos alimentos, não, a gente só pega o produto e pronto, né? Então, assim, relacionando nessa questão aí com a segurança alimentar, a gente vê, até o texto nos traz isso, né, que o interesse mesmo das companhias, né, das grandes empresas aí, transnacionais, eles querem trazer essa ideia de que querem trazer a boa noção, né, de que os organismos geneticamente modificados podem erradicar, podem combater aí com o problema da fome, né, quando na verdade só agrava ela, porque, né, como nós já vimos aí, desfavorece bastante os pequenos agricultores, né, traz aí grande degradação para o ecossistema, para o meio ambiente, e assim compromete bastante a diversidade, compromete bastante a segurança alimentar das pessoas, né? Porque quanto mais ele vai tendo a produção dos transgênicos, mais aumenta o uso de agrotóxicos. É isso que a semente transgênica exige, né? O uso de mais agrotóxico ali. É o que compromete muito a saúde do agricultor e de todas aquelas pessoas que vão consumir aquele alimento, né? A nossa saúde. Porque essa tecnologia aí imprecisa, né, que é caro, na verdade nem é viável, nem acaba com a questão da fome, e sim é preciso erradicar mesmo com a pobreza, como a gente já viu, né, e nós vemos aqui, até achei interessante, uma frase da Vandana Shiva, né, uma grande aí, auxiliadora aí do meio ambiente, os recursos naturais e tudo, que ela fala, né, que a agricultura sem manipulação genética é boa para os pobres e para o meio ambiente, né, e, na verdade, o que as grandes empresas querem é totalmente contrário, é deixar os pobres cada vez mais pobres, né, prejudicar mesmo aí os pequenos agricultores, sem se preocupar aí com o meio ambiente, né, porque esses organismos geneticamente modificados, eles comprometem muito a biodiversidade, e por conta da perda da biodiversidade, é colocado em risco a segurança alimentar da população, né, o que não é bom. E eu passo para finalizar aí a Natália. Obrigada. Boa noite. Eu fiz uma pesquisa em cima de segurança alimentar, mas procurando o contexto atual do nosso país, pós-pandemia e durante a pandemia.
E visando isso, eu procurei também sobre a economia. E eu pude perceber que o PIB do nosso país, ele diminuiu. Bem menos do que o esperado pelos estudiosos de economia, mas ele caiu. Mas durante esse processo, durante a pesquisa, eu pude notar que algumas áreas da economia não caíram tanto. E dentre elas está a agronomia e a agronomia e pecuária, que é ligado à alimentação. E eu pude perceber que também, a gente só manteve o ritmo da alimentação dos brasileiros por conta do auxílio emergencial, mas nem todos tiveram acesso à comida nesse período. Ai, calma. Aí, levando em consideração o atual momento do país e os momentos passados, eu fiz uma pesquisa sobre o mapa da fome e qual o estado do Brasil neste momento. Como outro grupo disse, a gente não está mais no mapa da fome e acredito que não tenham mais mapas da fome porque a ONU olha parâmetros diferentes do que olhava antigamente. Mas um estudioso, que ele é diretor... Só um minutinho. Ele é diretor do Centro de Excelência contra a Fome do Brasil. Ele disse que atualmente, se fôssemos olhar o parâmetro do Brasil considerado ao mapa da fome, estaríamos 9,5% da população em situação de insegurança alimentar, o que nos coloca de volta no mapa da fome, que demorou mais ou menos uns 15 anos para a gente voltar. E uma pesquisa estava falando que a gente retrocedeu 15 anos em 5 anos, de 2018 até agora, no contexto fome. E aí eu pude perceber que, mesmo com a pecuária e tudo crescendo, a preocupação dos políticos era em se manter no poder ou fazer a política crescer e no dinheiro que eles ganhavam, e não com a situação das pessoas que passavam por insegurança alimentar ou algo do tipo. Grupo debatedor, alguma coisa a mais para acrescentar? Ou alguém da turma? É isso? Pelo grupo, acho que é só isso mesmo, professor. Ok, sem problema. Bom, gente, nas anotações que eu fiz aqui, acho que a única que eu gostaria realmente de destacar, pelo tempo que nós temos aqui, é o seguinte: o neoliberalismo, como a gente vê desde o começo da nossa disciplina, diferente do que se diz o discurso, a narrativa de quem o defende, quem o promove, não é a isenção, a ausência do Estado, não é a propagação do Estado mínimo, né? Na realidade, é a defesa, a prática do neoliberalismo, na realidade, é a constituição de um Estado que cria as oportunidades de acumulação, né? Ele faz a gestão dos ativos para maior acumulação, para maior exploração. Isso daí é algo bem evidente, cada vez mais evidente. Então, sobre essa questão do que é a fome, qual que é a função dos estados e como os grupos colocaram aí sobre a capacidade das empresas de poder investir nesse sentido, o que eu gostaria de dizer é isso, né? O Estado ele hoje tem servido mais para essa facilitação de formas de acumulação, se ausentando, inclusive, né? Ao se ausentar, o Estado, na verdade, de algumas áreas específicas, ele está, na verdade, dando espaço para ocupação de oportunidades de mercado, oportunidades de acumulação primitiva.
Quer dizer, é um processo contínuo de acumulação primitiva, né? Que o David Harvey vem até dizer que é a acumulação via espoliação, ou via despossessão. Essa onda de privatizações, essa onda de sucateamentos, né? Tudo isso aí tem algo muito atrelado com essa defesa dessa economia política. E ela acaba gerando o seguinte, né? Os ganhos continuam sendo privados, os grandes lucros continuam sendo na mão de poucos e concentrados, altamente concentrados, mas o Estado continua sendo um grande custeador, se é que existe essa palavra, dos prejuízos, né? Então, durante as crises, o Estado é o que tem que entrar ali com os ativos públicos, com dinheiro público, para resolver essas coisas que a lógica da propriedade privada não é que ela não dá conta, ela não tem interesse, né? E talvez não dê conta também, se ela tivesse interesse. Né? A própria pandemia é um exemplo clássico disso, né? Os ganhos continuam muito fortes das grandes cadeias alimentares, mas quem está colocando isso, né, é o Estado ali que está promovendo. Sem o Estado não haveria muita chance assim, para a gente sair dessa pandemia sem maiores perdas humanas, como o auxílio emergencial, que foi com muito custo, né, que saiu ele. Mas é isso, né? A justificativa, que é aquilo que se torna justo, né? Justificativa é tornar justo algo, né? A justificativa do lucro é que essa acumulação serve para momentos em que o proprietário, né, o dono do meio de produção, tenha recursos para lidar com situações de oscilações naturais. E não, na verdade não, né? Essa acumulação, na verdade, ela está blindada, amarrada, e ela não é considerada nessa balança comercial. Isso a gente vê em vários sentidos, né? E a fome está voltou na realidade, está aumentando depois de vários anos em queda. Por quê, né? Por vários motivos que a própria lógica de mercado cria. Bom, pessoal, como eu disse, não quero prolongar muito, nós já estamos aí para quase 20 para 7. Agradeço muito a presença de todos aqui. Semana que vem nós voltamos com o seminário 4. Quero agradecer aos grupos pelas apresentações, pelos debates, foram muito ricos hoje. Mais uma vez nós voltamos a um tema, só que agora de forma mais profunda, nessa questão da fome, né? E sobre as suas causas. Acho que o seminário de hoje ajudou muito a responder umas questões que nós começamos lá no primeiro seminário. O próximo seminário, então, nós vamos continuar aprofundando ainda mais esse tema. E, bom, é isso. Agora,